Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Amigos e amigas da Casa da Irmã Lina, muito boa tarde a todos. Esperamos que estejam bem, preparados para juntos participarmos deste pequenino momento de Evangelho que estamos aqui realizando. Com certeza, a Casa da Irmã Lina estará muito em breve impregnada de muita gratidão, muitos louvores em agradecimento por tantos acolhimentos que serão realizados através desta nossa comunhão de pensamentos e unidos com os benfeitores celestes. Os valores serão grandiosos para nós e principalmente também para uma infinidade de irmãos necessitados que campeiam na busca da luz, do amparo, do esclarecimento e do direcionamento. Que saibamos todos estar atentos às lições que serão transmitidas, pois são instrumentos de auxílio para os nossos dias. Vamos assim envolvendo o nosso expositor Antônio Carlos, que nos trará a lição da tarde. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu os convido nesse momento a elevar os pensamentos ao Pai e ao Mestre Jesus, desligando nossas preocupações do mundo material, do mundo de lá de fora. E assim, com esses pensamentos elevados, nosso espírito tranquilo, vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos falar do Espiritismo e dos ensinos de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, e assim ele impõe necessidade de estudos e reflexões. E assim definiu Divaldo em certa ocasião. Podemos dizer que é ciência que estuda, filosofia que explica e religião que consola. E temos Jesus como nosso guia e modelo por excelência. Jesus, enquanto aqui esteve conosco, nunca desprezou a dor do próximo. Tinha empatia para com todos. Quanto de nós buscamos Jesus em busca de socorro para nossos males, nossas dores? Além da fé, nós necessitamos também fazer a nossa parte. Como disse Jesus, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. E assim, vamos ao estudo de hoje com Lucas capítulo 8, versículos de 42 a 48. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-lhe a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há quase 12 anos, e gastara com esta doença todos os seus recursos, todos os seus haveres, e por nenhum desses médicos pudera ser curada,
Chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla de seu vestido, e logo estancou o sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, entre os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante ele, declarou-lhe diante de todos a causa pelo que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e tua filha será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou: levanta-te, menina. E o seu espírito retornou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Vamos agora, irmãos, analisar essa bela passagem. Percebemos aí a dificuldade daquela mulher em passar pela multidão. Imaginem, ela que sofria 12 anos de uma hemorragia constante, gastara todo o seu dinheiro em tratamentos, e ali naquele seu desespero, naquela sua vontade de tocar o mestre, confiando, tendo a fé de que se o tocasse ela conseguiria, mas tinha aquele obstáculo enorme, aquela multidão, todos ali se acotovelando, se empurrando, e ela não desistiu. Foi, insistiu e chegou até o mestre e conseguiu tocá-lo. E o tocando, tamanha sua fé, aqueles fluidos magnéticos de Jesus, que eram tão extensos, dada a sua bondade, seu amor enorme, enorme pela humanidade, ela captou, ela pegou aqueles fluidos e foi aquilo, com a sua fé, aquilo que ela necessitava para a sua cura. Enquanto outros que tocavam, apertavam Jesus e nada conseguiam, o que lhes faltava exatamente isso. Jairo, por sua vez, o sacerdote, ele também, carregado de fé, por já ter ouvido falar naquele homem, ali querendo salvar sua filha, sabendo que Jesus poderia lhe trazer isso, ele rogou, clamou e assim conseguiu também. Então muitos como ele pediam, imploravam, outros procuravam tocar, como fez a mulher. E assim, alguns conseguiam e outros não. A mesma coisa acontecia também com o nosso Chico Xavier. Chico Xavier também, quando chegava para os seus trabalhos, passava pela multidão, por aquelas pessoas, muitos também queriam tocá-lo, queriam abraçá-lo, apertar-lhe as mãos, como se isso fosse o suficiente, né, para que conseguissem a sua cura. Só que outros, por sua vez, enquanto esses não conseguiam nada, outros apenas vendo Chico Xavier trabalhando à distância, com a sua fé, com as suas orações, muitas vezes conseguiam aquilo que iam buscar. Muitas vezes estavam ali em busca de uma psicografia, de uma mensagem de um filho, de um ente querido que havia desencarnado. E muitas das vezes, com a fé
Eles tinham nos corações o coração puro e apenas à distância, vendo Chico Xavier com essa fé, conseguiam lograr êxito. Enfim, é preciso sintonizar com Jesus através da fé. E essa sintonia, esse toque espiritual, como teve aquela mulher, isso é que é o essencial. Estarmos em sintonia, em vibração elevada. Porque esse toque de Jesus que transcende a matéria, é que nos leva então a tocar e sermos tocados por Jesus. Para isso, é necessário que cultivemos bons pensamentos, o amor, a caridade, enfim, e assim acontece também em relação ao Espiritismo. Se o Espiritismo, se não nos tocar, de nada adianta, fica apenas na periferia, como aqueles nossos irmãos que vão aos centros espíritas e nada acontece também. Ao contrário, aqueles que são tocados, dedicam-se à doutrina, ao serviço ao próximo, conseguem seus objetivos, conseguem a sua transformação moral. E aqueles que vão nessa busca e nada fazem, ficam apenas na esperança de que algo aconteça sem que haja qualquer esforço. Nada fazem para que isso aconteça. De nada adianta tomar passes, água magnetizada, ouvir palestras, enfim, nada disso resolve. É preciso realmente estar prontos para sermos tocados por Jesus. Aquela mulher, ela logrou essa aproximação do Espírito de Jesus. Foi quem mais se aproximou dele, através da sua fé, mesmo vencendo os obstáculos ali da multidão, o obstáculo anterior na sua luta em busca de todos os médicos que ela teve acesso, gastou ali todos os seus haveres, enfim, na sua fé. Sim, esse magnetismo da fé é que nos leva a conseguirmos remover montanhas, como disse Jesus. Encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Remove Montanhas, em seu item 12, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagres. E nós espíritas sabemos que milagres não existem. Existe sim a fé, a manipulação desses fluidos magnéticos que Jesus, com seu enorme poder, ele tinha essa capacidade. Como em tantas passagens que nós já acompanhamos pelos evangelhos, Jesus era capaz de aplacar tempestades, transformar, como aconteceu em seu primeiro milagre relatado, a conversão de água em vinho, as suas diversas curas, como aquela do servo do centurião, que foi feita à distância. Enfim, o poder magnético de Jesus era e é ilimitado. E assim como Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Essa virtude que saiu dele, sem dúvida, foi seu poder magnético. O poder magnético que aquela mulher foi capaz de atrair para si e assim promover a sua cura. E assim, então, precisamos tocar Jesus e permitir que ele nos toque, para que possamos alcançar aquilo que desejamos. E tanto aquela mulher, como outros também por ele curados, transformar-se em verdadeiros instrumentos de fé. Porque assim como essa mulher, ao ser curada, ela saiu e divulgou, comentou, passou para as outras pessoas o milagre, aquilo que ela havia alcançado, demonstrando assim a sua fé e como exemplo, certamente, ela provocou em outras pessoas o interesse em buscar Jesus, seus conhecimentos, seus ensinamentos. Assim também aconteceu com Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros que, ao serem tocados por Jesus, também tornaram-se instrumentos dessa fé. E, enfim, para sermos impregnados pelo amor de Jesus, precisamos estar prontos. Muitas das vezes,
acontece pelo sofrimento, como aconteceu por aquela mulher. Ou então, pela nossa predisposição e nossa transformação moral. E como se costuma dizer, a chegada ao Espiritismo se faz pelo amor ou pela dor. Vamos assim, através de nossas preces, nosso trabalho na seara do Senhor, pedir a Ele que nos permita aproximarmos dele e tocar o seu manto, e assim nos auxiliar em nossa transformação moral, que é o verdadeiro instrumento para as nossas curas. E Deus, vamos lembrar, Deus nunca nos castiga. Em certa passagem, vamos ler agora, diz o seguinte: vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com tantos defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Capítulo 13, Pecado e Punição, em Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Sabemos que não basta pedir, é necessário fazermos a nossa parte, orar e vigiar sempre e, acima de tudo, manter a chama da fé sempre acesa em nossos corações. Buscamos a cura de nossos males exteriores. A doutrina espírita nos propõe nossa reforma íntima. A cura interior, a verdadeira cura, a cura real. Irmão João Dávila, nosso mentor espiritual, assevera: a casa se reforma, a natureza se renova e a alma se transforma. Atentai, pois, à consciência de vossos corações, ela vos mostrará os caminhos a seguir. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Afinal, foi Jesus quem disse: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. E assim é. Se Jesus assim nos disse, nos afirmou, vamos ter fé, queridos irmãos, vamos acreditar, renovar a nossa fé interior, nos renovar a cada dia, buscando a nossa transformação moral, e assim, purificando, melhorando o nosso espírito, nossas vibrações, vamos alcançar os nossos maiores objetivos. Que Jesus nos guarde, nos abençoe hoje e sempre. Queridos irmãos de nossa casa de Irmã Lina, rogando aos espíritos protetores de nossa casa, Irmã Catarina, Irmã Lina, o espírito abençoado de Cair Schutel, vamos agora em prece, elevando, continuando essa elevação espiritual, rogar que o Mestre Jesus envolva o nosso planeta em uma luz azul de paz, de bênçãos, protegendo assim nossa natureza, as plantas, os animais, as nossas águas, pondo na consciência de nós seres encarnados que aqui estamos, de nossos dirigentes, a importância da conservação do meio ambiente e toda a natureza criada pelo Pai e que nos possibilita a nossa sobrevivência nessa nave planetária em que nos encontramos.
Roguemos ao Pai, ao Mestre Jesus, que os dirigentes possam ter atenção para com o povo que dirigem, com honestidade, com amor, um amor ao próximo, sempre pensando no benefício, na elevação espiritual, moral e material daqueles que dirigem. Vamos também rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos abençoe, nos fortaleça em nossa fé, em nossa razão, que aqueles nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, todos sejam atendidos em suas reais necessidades. Vamos rogar que os nossos irmãos se encontrem em dificuldades pela falta de trabalho, não desanimem, tenham ânimo, continuem buscando e que possam ser inspirados pela espiritualidade maior para conseguirem recursos honestos para a sua sobrevivência, para que sejam socorridos e atendidos. Aqueles nossos irmãos que se encontram em desespero, em desequilíbrio, com tendências suicidas, também sejam iluminados, conduzidos por espíritos benfeitores a abandonarem essas ideias, a terem novas esperanças e que Jesus possa sempre conduzi-los. Roguemos também ao Pai, ao Mestre Jesus, que olhem por aquelas criaturas que se encontram abandonadas, aqueles que se encontram nos asilos, aqueles que se encontram abandonados pelas ruas, desatentos de suas famílias, que possam ser atendidos, socorridos, que recebam o pão material e espiritual de que necessitam. Pelas crianças que se encontram nos hospitais ou abandonadas pelas ruas, que encontrem espíritos bons, que lhe deem as mãos e que possam auxiliá-los, lhes oferecendo um lar com carinho, com amor, e que lhes possam conduzir também para um futuro melhor. Vamos rogar por todos os nossos irmãos que se encontram trabalhando nos hospitais, dedicando-se, colocando até em risco suas vidas para socorrer os irmãos que são afetados por essa pandemia e por tantas outras doenças, que eles sejam envolvidos e protegidos e que possam obter êxito em seu trabalho. Médicos, paramédicos, funcionários, porteiros, motoristas de ambulâncias, enfim, todos aqueles que dão estrutura nos hospitais, todos eles sejam protegidos, envolvidos e assim possam, dessa forma, prestar melhores serviços em seus trabalhos. Roguemos, Senhor, que a paz do mundo se aproxime cada vez mais de nós, que possa envolver o nosso planeta e que nós, cada um de nós, seus servos fiéis, possamos assim ser protegidos e dessa maneira estarmos mais próximo em vossa direção. Rogamos a Ti, Senhor, nosso Mestre, guia por excelência, que nos dê uma boa semana, nos fortaleça em nossa fé e em nossa esperança. Que assim seja, hoje e sempre. Agradecemos ao Antônio Carlos por suas colocações acerca do Evangelho do Senhor Jesus, uma vez que o Evangelho é o roteiro iluminado necessário a todos nós. E pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos da tarde de hoje com as bênçãos do Senhor Jesus, agradecendo carinhosamente a todos, encarnados e desencarnados, neste momento pleno de luz e alegria, e assim
que Jesus possa continuar abençoando e amparando a todos. Que assim seja.